Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Olá, povo de Deus! A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando aqui na sua rádio e juntos teremos mais 15 minutos com Deus. Como é bom ter a sua companhia, a sua audiência. A partir de agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a armadura de Deus. Para enfrentar nosso inimigo, o diabo, Deus nos deu uma armadura. O livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 14 ao 17, nos fala sobre essa armadura. Então, eu quero falar hoje sobre a armadura de Deus, mas eu quero começar antes aqui, ao invés de pegar a partir do versículo 14, nós vamos começar no versículo 13, que vai dizer assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim está em Efésios. Nós vamos aqui abordar a partir do versículo 14, mas eu peguei aqui do versículo 13 até o versículo 17. Muito bem, então ter a cintura cingida com a verdade. A primeira instrução referente à armadura de Deus é ter nossas cinturas cingidas com a verdade. Compreender o papel de um cinturião em uma armadura física nos ajudará a compreender o significado de cingir-se com a verdade na armadura de Deus. Militarmente falando, cinturião militar era um cinto forte projetado para sustentar o corpo e, ao mesmo tempo, para cobrir algumas áreas do abdômen que porventura ficassem desprotegidas pela couraça. Alguns cinturiões, de fato, parecem ser incorporados à couraça para que a mesma ficasse mais firme. A importância dos cinturiões como parte da armadura é tanta que a preparação necessária para o combate é chamada cingir-se. A função, então, do cinturião era manter o corpo bem firme para o combate. Passando agora da armadura física para a armadura de Deus, que nos diz que temos que ter a cintura cingida com a verdade. A cintura não é nosso corpo físico, mas os lombos do vosso entendimento. 1 Pedro 1, versículo 13. O cinturião que qualifica esta proposta é a verdade. E João 17:17 nos diz: a palavra de Deus é verdade. Em outras palavras, não estaremos prontos para o combate com o cinturião apertado se não tivermos nosso entendimento cingido com a verdade, que é a palavra de Deus. Pronto, então já temos a cintura cingida com a verdade. Aí segue que é ter o corpo vestido com a couraça da justiça. A segunda parte da armadura é a couraça da justiça. Couraça da justiça não se trata de nossa própria justiça, vindo de nossas boas ações. A palavra de Deus diz que boas ações não nos fazem justos. Romanos 3, 28. A justiça que a palavra de Deus fala aqui é a justiça que recebemos do nosso novo nascimento, quando cremos que Jesus é o Cristo. 1 João 5, verso 1, isto é, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. É quando nós cremos nele.
é esta justiça dada por Deus, que é a nossa couraça na armadura de Deus. Assim, a função da couraça é proteger o corpo e especialmente o coração. Assim também, você deve colocar essa couraça, ou seja, contanto que você tenha colocado bem no fundo do seu entendimento que você é justo diante de Deus, independente de obras, você terá seu coração, que é a parte mais profunda do seu entendimento, guardado de tais coisas como condenação e outros males semelhantes causados pelo diabo, que são resultados da ideia de autojustificação em nossa relação a Deus. Então você cingiu a cintura com a verdade, você vestiu o seu corpo com a armadura da justiça, aí precisa ter os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. A terceira parte da armadura de Deus é o calçado. Como é de nosso conhecimento, calçado é necessário para facilitar o caminhar, para nos proteger dos perigos ao pisar ali no chão, na terra, seja lá onde for. No caso da armadura de Deus, o calçado que devemos calçar é a prontidão para anunciar o evangelho da paz. Este é o calçado que nós precisamos calçar, que faz parte da armadura de Deus. Colocar esse calçado significa que estamos preparados a qualquer momento para irmos anunciar o evangelho da paz. Então nós precisamos ter os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Às vezes é fácil dar a outras coisas prioridade maior do que ao evangelho. Assim, quando Deus nos chama, não escutamos porque nossas mentes estão em outros compromissos. Por exemplo, trabalho, família, estudos, e outras coisas. Às vezes a gente dá mais atenção, mais prioridade para isso do que ao evangelho. Deus não diz que você não deve trabalhar ou ter família. Todavia, você deve se assegurar que sua principal preocupação é e continuará sendo os interesses de Deus. A palavra de Deus, a nossa Bíblia, vai nos dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho dito que as pessoas hoje têm invertido esse versículo. As pessoas hoje, em meio a essa sociedade corrompida, sociedade corrida, É uma correria, na lida do dia a dia. As pessoas têm invertido esse versículo. As pessoas têm buscado primeiro todas as outras coisas e, se sobrar um tempinho, aí sim busca o reino de Deus e a sua justiça. Tem invertido esse versículo. Mas nós precisamos voltar esse versículo à sua origem. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso não impede que você trabalhe ou estude. Não. O que exige é que você tenha ouvidos abertos a Deus para ouvir o que Deus quer de você. Você pode trabalhar ou estudar e ainda assim manter Deus em sua palavra e espalhar esta palavra, espalhar o evangelho da paz como sua primeira preocupação. É dessa maneira que na armadura de Deus você terá os pés calçados. Ok? Amém? Muito bem, então, teve os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz, já teve o corpo vestido com a couraça da justiça e cingiu a sua cintura com a verdade. Bacana, bom, né? Então agora nós precisamos ter a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Esta é a última parte da armadura de Deus, que é uma ofensiva e não é outra senão a espada do Espírito.
esta espada é a palavra de Deus. E conforme Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Então a palavra de Deus é a melhor arma ofensiva que podemos ter e a única que pode vencer o inimigo. Guarde bem esse versículo, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Então a palavra de Deus é a melhor arma que podemos ter e a única que pode vencer o inimigo. Amém? Pegou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, abraçou o escudo da fé, teve os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho, teve o corpo vestido com a couraça da justiça, teve a cintura cingida com a verdade. Bacana! Que bom, hein? Tá preparado agora. Mas não esqueça, o diabo é um inimigo real que está ativo hoje em dia e continuará ativo até a sua total e permanente derrota, quando ele será lançado no lago de fogo, como está em Apocalipse 20, versículo 10. Contudo, nesse meio tempo nós não estamos desprotegidos, porque nós temos essa armadura. Deus nos deu a sua armadura para que sejamos capazes de resistir ao diabo, conforme João nos assegura. 1 João capítulo 4, verso 4, dizendo assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E Romanos 8, verso 35 e 36, vai nos dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, contudo, nesse meio tempo aí, que nós sabemos que o inimigo é real e está em nosso meio, em nosso derredor, bravando, rugindo como leão, procurando quem possa tragar, nós temos que estar atentos. E nós não estamos desprotegidos, porque nós temos essa armadura que Deus nos deu. Então, meu querido, olha, fome, perseguição e outras coisas mais, muitas coisas negativas. Contudo, Romanos 8, 37 e 39 ainda vai nos dizer assim: mas em todas essas coisas, isto é, na fome, talvez na nudez, né, na perseguição, na tribulação, na angústia, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Deus não prometeu que não teríamos perseguições. Todavia, mesmo na perseguição, somos mais que vencedores, por Ele que nos ama. A vida que Ele tem para você não é uma vida oprimida pelo diabo. Esta era a vida que tínhamos antes de acreditarmos nele. O que Ele tem para mim e para você agora é uma vida mais do que abundante. Jesus disse assim, eu vim para dar vida e vida em abundância. Ainda em 2 Coríntios 2,14 vai dizer assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, ouça, Deus sempre lhe fará triunfar. Creia nisso. Deus sempre lhe fará triunfar, se buscar em sua palavra. Contudo, uma vez mais, devemos deixar claro que não significa que dias maus não virão. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Mas aí ele acrescenta dizendo assim, ei, tende bom ânimo,
Então sabemos por sua palavra que tais dias, os dias maus, virão porque existe um inimigo. Então, todavia, mesmo assim, se fizer o que a palavra diz, sede sóbrios e vigilantes, revista-se da armadura de Deus, resistindo ao diabo e obedecendo a Deus. Se fizermos assim, Deus nos conduzirá ao triunfo. Deus nos concederá a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Com esta palavra, com esse pequeno esboço aqui falando da armadura de Deus, eu quero orar com você. Pai querido e amado, Deus, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que não nos deixe afastar desta armadura que o Senhor deixou para nós. Que venhamos estar sempre revestidos com essa armadura espiritual da parte do Senhor, para que possamos, meu Deus, vencer as batalhas tanto carnais quanto espirituais da nossa vida, mediante a Tua palavra, meditando nela de dia e de noite. Somos gratos a Ti, meu Deus, por ter nos concedido esta oportunidade de triunfarmos, estando sempre diante do Senhor. Que o Senhor nos proteja todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Pai bendito e fiel, é o que nós pedimos e Te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos em uma próxima oportunidade com mais 15 Minutos com Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos e até lá. Tchau. Você acabou de ouvir 15 Minutos com Deus.